Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o oitavo ano. A nossa aula de hoje está no capítulo 16, volume 4, e a gente vai falar sobre a América no século XIX. Então, antes da gente começar a falar, nós temos que falar um pouco dos Estados Unidos, por exemplo, que vai ser o primeiro país a se tornar independente da sua metrópole, que era a Inglaterra. Então, quando ele se torna independente, vai surgir um novo país na América. E vamos fazer o seguinte, tem uns exercícios logo no início do capítulo, a gente já vai fazendo esse exercício junto e depois a gente dá continuidade aí os Estados Unidos no século XIX. Vamos lá. Questão número 1 da página 52. Os processos de independências políticas nas nações do continente americano foram influenciados pelas ideias liberais, no contexto das chamadas revoluções burguesas do século XVIII, na Europa. Com base nisso, sistematize no quadro a seguir as principais ideias liberais que serviram de inspiração para esse processo de emancipação. Vamos lá, ideias políticas e ideias econômicas. As ideias políticas foram defesa da emancipação em relação às metrópoles e estabelecimento do governo constitucional, apelo à liberdade individual. Já nas ideias econômicas está lá, liberdade econômica, abolição dos impostos e do monopólio comercial das metrópoles. Questão número 2. Estados Unidos e Brasil tornaram-se independentes de suas metrópoles nos anos de 1776, no caso Estados Unidos, e 1822, no caso Brasil, respectivamente, impacto cada um à sua maneira. O continente americano. Quais foram as principais diferenças entre os processos de dependência desses dois países, no caso Estados Unidos e Brasil? Vamos lá. Resposta. Os Estados Unidos alcançaram a independência por meio de conflitos armados contra a Inglaterra. Ponto. Esse movimento foi inspirado em ideias liberais. Ponto. Após a vitória dos colonos, foram adotados um modelo republicano e uma constituição marcada no liberalismo. Ponto. Já no Brasil, esse processo não envolveu grandes conflitos armados. Ponto. Em parte, a emancipação foi negociada entre as elites, inclusive garantindo a manutenção do poder político central nas mãos de um português, no caso, o imperador Dom Pedro I. Ponto. Após a independência, o Brasil manteve a monarquia e adotou uma constituição que, embora tivesse traços liberais, garantia grande poder ao monarca, como um poder, bem dizer, absoluto. Tá? Então, botar aqui as questões dos países independentes, como Brasil e Estados Unidos. Agora a gente vai falar dos Estados Unidos do século XIX. O que acontece? Os Estados Unidos, após sua independência, como a gente já tinha falado, o que vai acontecer? Ele vai tentar aumentar o seu território para chegar ao Oceano Pacífico, que as 13 colônias ficavam ali no litoral do Oceano Atlântico. Então, a primeira coisa que vai fazer é o quê? Marcha para o oeste. E nisso, né, os puritanos que vieram para cá, para os Estados Unidos, ele vai acontecer o seguinte, ele tem que expulsar os habitantes da terra, que são chamados de índios, certo? E eles falam, ó, se a gente conseguiu conquistar o que conseguimos, é porque Deus quis. Tanto é que é chamado de destino manifesto. É o quê? Esses puritanos, certo? Não sei se vocês já viram aqueles filmes antigos estadunidenses, na qual eles saíam em caravana em direção ao oeste e dominando todas aquelas terras ali que por direito eram dos indígenas. Eram dos indígenas. Então, eles saíram massacrando essas tribos de índios para tomar conta dessas terras. Tá? Tanto é que vocês já viram muito, quem já viu filmes de faroeste antigo, mostra lá, né, o cowboy lutando contra os índios,
certo? Os índios sempre sendo vistos como vilão, tá? E o cowboy como herói. No final, o cowboy mata o índio e assim ele salva a mocinha e aí acaba o filme. Mas na realidade, o cowboy que era o bandido, não o índio. Porque na realidade o índio estava nas suas terras. E o cowboy invadiu, matando e massacrando as suas tribos, os seus familiares, tá? Então, em nome de Deus, mais uma vez, o homem conquista aí o Oeste, falando que é um destino manifesto. Nessa corrida para o Oeste, certo? Vai ter vários acontecimentos. Entre eles, por exemplo, agora o novo país, Estados Unidos, começa a comprar algumas terras que pertenciam à Espanha e até ao México. E vai chegar uma hora também que ele vai entrar em atrito com o México para tomar conta dessas terras. Tanto é para levar a sua fronteira de um oceano ao outro, do Pacífico, não, desculpa, do Atlântico para o Pacífico, tá? Nessa história ainda, nós temos aí que vai falar sobre a doutrina Monroe. A doutrina Monroe teve lá o presidente chamado James Monroe. No sentido que ele fala, América é para os americanos, aqueles que se meterem com esses novos países aqui da América está se metendo comigo, os Estados Unidos. Aí falando, os Estados Unidos é bonzinho, mas na realidade ele estava com interesses comerciais para vender suas mercadorias manufaturadas ou industrializadas para conquistar esse mercado aqui da América Latina, certo? Então vocês nunca pensem que os Estados Unidos fez alguma coisa naquela época ou até os dias de hoje porque ama o povo. Não, ele sempre faz alguma coisa por interesse deles próprios. Por exemplo, até em relação à independência de Cuba. Cuba, quando ela se torna independente da Espanha, ela chega a entrar em guerra com a Espanha, declarar guerra à Espanha e diz, se meter ali com aquele país de Cuba, você está mexendo comigo. Cuba, por um tempo, se tornou um país, considerado protetorado dos Estados Unidos, tá? Que vai ser explorado muito tempo aí pelos Estados Unidos, principalmente por um tempo aí pela parte turística, até ter uma revolução e quem vai assumir é o Fulgêncio Batista. Isso já é uma outra história que não nos interessa agora no momento, tá? Mas os Estados Unidos sempre fazendo as coisas para favorecer a eles próprios. Outra coisa que vai acontecer também já é uma guerra interna, uma guerra civil que vai acontecer nos Estados Unidos, porque o presidente Abraham Lincoln vai ser eleito, em 1860, em 1860, e quando ele é eleito, então tinha o norte, que era industrializado, e o sul agrícola. Sendo que o sul, ele era um país na qual era escravista e produzia monocultura, principalmente do algodão, para vender para as indústrias inglesas. Então existia essa briga. Então o norte resolveu libertar os escravos, com a emenda, 13ª emenda, que é a lei que acaba com a escravidão nos Estados Unidos. Isso tudo no governo de Abraham Lincoln. E aí acaba estourando a Guerra de Secessão. No início, o Sul até ganha algumas batalhas, mas aí, como o Norte era industrializado, produzia suas próprias armas, tinha sua tecnologia, e o Sul dependia totalmente da exportação. Então, o que o Norte vai fazer? Vai fechar ali as fronteiras do Norte, ou melhor, desculpa, do Sul, e vai também fechar ali no Oceano Atlântico, impedindo a entrada de armas para o Sul e também que ele fosse vender as suas mercadorias, por exemplo, o algodão para a Inglaterra. Então eles tentaram sufocar economicamente e conseguiram, até que eles ganham, o Norte ganha do Sul e assim acaba a Guerra de Secessão, que é a Guerra Civil Estadunidense, tá? E foi aprovado a 13ª emenda, na qual libertava os escravos nos Estados Unidos. Se a gente for falar aqui, eu já falei um pouquinho aqui dos Estados Unidos,
Vamos falar um pouco agora da América Latina. Nós temos aí na América Latina, está na página 60, os caudilhos na América Latina. Na realidade, esses caudilhos, eles eram os crioulos que lutaram pela independência, né, para expulsar os chapetones aqui da América. Normalmente eram pessoas gente boa, simpático, mas sempre, claro, lutando pelos seus próprios interesses, tá? Principais características dos caudilhos: eles promoviam a si mesmo em vez dos seus partidos ou grupos dos quais faziam parte. Eram carismáticos, o que garantia parte da sua popularidade. Muitos deles eram ligados ao meio agrícola e alguns eram latifundiários e tinham cargo ou influência política. Então, esses caudilhos, que vão ser chamados, são aqueles que vão ajudar a lutar pela independência de vários países aqui da América do Sul, tá? Aí falando um pouco do México, o México, por exemplo, temos lá o governo, isso no século XIX, tá, o governo do Porfirio Díaz, tá? O México vivenciou um processo de industrialização e modernização intenso. Ainda assim como outras nações na América Latina, o país não havia conseguido promover justiça social e reduzir a desigualdade. Isso afetava a forma especial dos mestiços e os indígenas. Quer dizer, economicamente o país começou até a crescer, mas vai bater ali o que acontece até hoje na América Latina como um todo, certo? A desigualdade social, poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. Então, essa política de desigualdade social que existe na América Latina é do século XIX até os dias de hoje, tá? Então, vamos lá. Vamos corrigir alguns exercícios aqui do livro para a gente fechar aqui o nosso livro. Já falamos aqui da página 52, vamos lá na página 57, tem aí, nos Estados Unidos, desde a colonização, a diferença da estrutura entre o Sul e o Norte, tais diferença permaneceu mesmo após a Declaração de Independência em 1776. Sobre esse contexto histórico, preencha os quadros a seguir. Vamos lá, Norte e Sul. Tipo de colonização. Do Norte é de povoamento, do Sul de exploração. Mão de obra predominante. No Norte, mão de obra livre. No Sul, escravo. Principal atividade econômica. Do Norte, indústria. Do Sul, agricultura. E posição quanto à escravidão. O Norte era contrária e o Sul era favorável. Continuando aqui ainda fazendo nossos exercícios, tá? Observe a obra a seguir do artista estadunidense Hank Will Thomas. Tá aí o mapa aí da América junto da América do Norte com a África. Vamos ver aí. Sobre a história dos Estados Unidos, o que a obra Hank Williams Thomas apresenta? Resposta. Espera-se que a base na análise da obra, nas informações contidas na referência, certo? Uma ligação geográfica irreal, que não existe, né? Irreal entre o continente africano e a América do Norte, inserida pelo artista para representar o laço cultural e histórico entre os povos dos dois continentes, em decorrência do tráfico da escravidão. 2. Além de África e América, qual continente está relacionado a essa conjuntura? Justifique sua resposta. Vamos lá. É importante também lembrar que a Europa, por meio de colonizadores, faz parte dessa relação também de escravidão. Principalmente aqui no Brasil, por exemplo. O Brasil trouxe muitos escravos. Ficou quase 400 anos aqui no Brasil de escravidão. Questão número 3, da página 58. Os grupos que pregavam a supremacia branca nos Estados Unidos conseguiram apagar as relações históricas e culturais representadas na obra de Hank Williams Thomas. Justifique sua resposta. Não. Ponto. Apesar de alguns grupos pregarem a supremacia branca e utilizarem a violência,
os laços históricos e culturais entre América e África permanecem. Não esquecendo que nos Estados Unidos foi criado o grupo Ku Klux Klan, tá? Esse grupo no Sul, logo após a independência, eles, por exemplo, juravam de morte famílias de pessoas de origem negra. E o que acontecia? Eles matavam mesmo e falavam abertamente que eles iam expulsar os negros dos Estados Unidos. Outra coisa também lá nos Estados Unidos, principalmente no Sul, tem lugares que tem rua que é assim, de um lado é para negro, do outro lado para branco. Incrível que pareça, ainda tem cidade lá assim, tá? Vamos lá. 59, questão 1. Uma importante política criada nos Estados Unidos no século XIX foi a doutrina Monroe. Aponte os principais aspectos dessa política. Resposta. A doutrina Monroe tinha como objetivo impedir que a Europa voltasse a influenciar o continente americano. Ponto. Na prática, a doutrina colocou os Estados Unidos no papel de colonizadores, tá? Como eu falei para vocês, os Estados Unidos não fez nada de coração. 2. A obra a seguir representa a migração indígena dos Estados Unidos no século XIX, período da expansão territorial do país. Após analisá-la, responda a questão. Letra A. É possível afirmar que os indígenas representados na obra tivessem contato com o homem branco? Sim. Justifique sua resposta. Porque estão portando itens provenientes de homens brancos, como as roupas e as armas. Letra B. Para os povos indígenas dos Estados Unidos, quais foram as consequências da expansão para o oeste? Vamos lá. Por serem considerados entrave ao desenvolvimento econômico da nação, muitos indígenas foram expulsos de suas terras com o aval da lei e milhares deles morreram, né? Foram assassinados. Questão número 3. Sobre a Guerra de Secessão, em sua consequência, marque a alternativa incorreta. A incorreta é a letra C. Com o fim dessa guerra e o término da escravidão, a questão racial nos Estados Unidos foi resolvida em definitivo. Claro que não, a gente vê até hoje aí, quem acompanha o jornal, as críticas feitas, né? Por exemplo, policiais brancos matando pessoas de origem negra, né? De etnias negras, e esse racismo ainda é muito grande ainda nos Estados Unidos. Não que o Brasil não exista não, tá? No Brasil existe o racismo, tá? Mas o nosso racismo ele é um pouco mais fechado. Vamos lá. Abram aí na página 63, tá lá. Complete o quadro a seguir com as principais características do colonialismo e do imperialismo. Período. O colonialismo vai do século XIV ao século XV. O imperialismo vai do século XIX ao século XX. Outros denominação: expansionismo marítimo no colonialismo e neoliberalismo no imperialismo. Revolução econômica europeia do período. No colonialismo, comércio. No imperialismo, a indústria. Países pioneiros. Colonialismo, Portugal e Espanha. Imperialismo, Inglaterra e a França. Interesses europeus. Colonialismo, metais preciosos e produtos tropicais. No imperialismo, matérias-primas, mercados consumidores. Continentes dominados. Colonialismo, América. No imperialismo, África, Ásia e Oceania. Vamos lá, na página 64 tem um exercíciozinho ali embaixo também. Em relação à história dos Estados Unidos no século XIX, explique por que a frase América para os americanos foi utilizada no lema da doutrina Monroe, né, do presidente James Monroe. Vamos lá. Resposta. Porque o objetivo dessa doutrina, divulgada pelo presidente Monroe, era afastar a influência europeia do continente americano, ou seja, deixar a América apenas para os americanos, possibilitando assim o imperialismo estadunidense no continente. Página 65. Marque a alternativa correta a respeito do processo de expansão territorial nos Estados Unidos no século XIX, conhecido como a corrida para o oeste. As corretas é a segunda, a terceira e a quinta, tá? Número 3.
Um acontecimento decisivo na história dos Estados Unidos foi a Guerra de Secessão, né, a Guerra Civil. Sobre esse evento, marque a alternativa incorreta e reescreva para que fique correta. A incorreta é a letra D. A escravidão não fez parte dos motivos da Guerra de Secessão. Nada disso. Ao contrário, ela fez parte, né? O Sul vai entrar em guerra com o Norte porque o Sul queria manter a escravidão e o Norte não. E é por isso que estoura a Guerra Civil estadunidense. Questão número 4. Um conceito importante para a política da América Latina no século XIX, o caudilismo. Ponto. Explique-o apontando suas principais características. Resposta. Era uma forma de poder exercida por um líder local, muitas vezes pertencente a um estrado exclusivo da sociedade. Ponto. Muitos combateram nas guerras de independência e exerciam o poder de forma pessoal e autoritária. Número 5. Marcar V ou falso. Vamos lá. A primeira é V, a segunda é V, a terceira é F, a quarta é V e a quinta é F. Número 6. Aponte as principais características da política imperialista nos Estados Unidos no século XIX. Resposta. A política imperialista dos Estados Unidos se baseou na lógica da doutrina Monroe e também na ideia do destino manifesto. Ponto. O principal objetivo dessa política era o desenvolvimento econômico, mas havia grande motivação religiosa, em decorrência da crença de que os Estados Unidos tinham a missão divina de levar o desenvolvimento para as nações consideradas por eles como atrasadas. A questão número 7, vocês têm que marcar qual é a questão correta. A correta é a letra E, apenas a afirmativa 1 está correta. Então, pessoal, a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aula. Um abraço e foi bom estar aqui com vocês. Tchau!